Plenárias está de volta. No bloco anterior, nós vimos os votos dos ministros na ação direta de inconstitucionalidade que tratava, entre outros pontos, do piso nacional dos professores da rede pública. Karina, mas ao final, já praticamente ao final da sessão, durante a apresentação do voto do ministro Celso de Mello, e nos debates que aconteceram naquela sessão, o ministro, o relator Joaquim Barbosa, ele modificou ligeiramente o voto apresentado naquela sessão plenária. Que modificação foi essa? O que antes ele julgava parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para entender que a fixação da jornada de 2/3 deveria ser exclusivamente em sala de aula e aquele 1/3 destinado à preparação dessas aulas, após o voto do ministro Celso de Mello, o ministro Joaquim Barbosa evoluiu para acompanhar essa divergência também, no sentido de declarar a ação direta de inconstitucionalidade improcedente totalmente. Então, o que antes ele julgava de uma certa forma inconstitucional, ele acabou evoluindo e acompanhando a manifestação do ministro Celso para julgar totalmente improcedente, gerando aí já vamos dizer assim, formando uma maioria. Algo comum dentro, inclusive, do próprio princípio do colegiado, os debates que acabam sucedendo-se às apresentações dos argumentos, e isso muitas vezes faz com que, mediante uma análise até de momento, na própria hora, às vezes até há um pedido de vista por um ministro para que ele analise mais profundamente, é comum essa situação, e como disse a Karina, se consubstanciou uma maioria em relação aos temas que estavam em debate sobre esta ação direta de inconstitucionalidade. Só que o tema, na verdade, ele não se esgotou ainda não. Ele voltou a ser analisado, inclusive, na sessão plenária do dia 7 de abril de 2011, quinta-feira, no dia seguinte. Vamos rever agora a movimentação geral daquela sessão plenária, a sessão da quinta-feira. Nós vimos agora a movimentação da sessão do dia 6, quarta-feira. Vamos agora conferir quais foram os destaques na sessão plenária do dia 7 de abril de 2011. Entre outros pontos, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal suspenderam o dispositivo da Constituição paraense que prevê o pagamento de verba indenizatória aos deputados estaduais por participação em sessões extraordinárias. A decisão em caráter liminar foi na sessão plenária da quinta-feira e a repórter Nathalie Machado também estava lá. A OAB argumentou que uma emenda constitucional aprovada no ano passado modificou um artigo da Constituição do Pará. Com isso, os deputados estaduais ficaram autorizados a receber uma verba indenizatória caso fossem convocados extraordinariamente e estivessem em recesso. O STF, como cumpridor ou como grande zelador, vamos dizer assim, da Constituição Federal e, sobretudo, para evitar e prevenir possíveis violações à própria Constituição Federal, diante de uma norma estadual flagrantemente constitucional, deve emprestar a cautelar, deve conceder a cautelar, a fim de que essa situação seja paralisada e evitando-se um prejuízo ao erário, ao Estado do Pará, de ter que despender essa quantia se vier a ser convocada. A ordem, então, pede a concessão da cautelar, já que presentes o fumo boniúris e o perigo imora. Os ministros concordaram com o argumento e, além disso, também entenderam que houve ofensa ao princípio da moralidade. Por unanimidade, eles concederam a liminar. Os ministros também analisaram um recurso extraordinário em que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questionava um entendimento do Tribunal de Justiça local. O assunto era sobre a ação de reconhecimento de paternidade de um cidadão que hoje tem 28 anos. A defesa de Diego Goiá argumentou que o cliente tem o direito constitucional de ter o sobrenome do pai na certidão de nascimento. Que se faça o exame de DNA para que este jovem, aquele menino à época e hoje já um rapaz, possa um dia dizer aos filhos seu: filho, você tem o pai e o seu pai também tem uma origem, é alguém na sociedade. A Procuradoria-Geral da República concordou com os argumentos apresentados. O direito à filiação é um direito humano fundamental, reconhecido constitucionalmente e integrante da dignidade da pessoa humana. Na espécie, deve imperar o direito do filho em saber quem é seu ascendente.
O relator, ministro Dias Toffoli, fez uma longa leitura do voto e acrescentou que a Constituição Federal garante o direito ao cidadão de saber quem é o pai, mesmo 22 anos depois de ter entrado na Justiça pela primeira vez. Depois de reconhecida a repercussão geral do tema, o julgamento foi interrompido com um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Pois é, esse é o panorama geral da sessão plenária da última quinta-feira. Vamos ver mais detalhadamente como foi o andamento destes processos. Vale lembrar que, como dissemos, houve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre o piso nacional dos professores da rede pública de ensino e o tema não se esgotou naquela sessão plenária da quarta-feira. Nesta sessão do dia 7, que agora estamos revendo em seus principais momentos, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, no exercício da presidência, suspendeu a proclamação do resultado do julgamento sobre o piso nacional dos professores da educação básica da rede pública e dizendo que a Corte vai aguardar o voto do ministro César Peluso para concluir o julgamento sobre o ponto da norma que trata da carga horária dos professores. Vamos, portanto, rever agora este momento da sessão plenária da quinta-feira, dia 7 de abril de 2011. Devo esclarecer que, quanto à proclamação do resultado da DIN 4167, no que se refere ao parágrafo 1º do artigo 2º, aos incisos 2º e 3º do artigo 3º e ao artigo 8º, todos da Lei 11738 de 2008, esta nossa Corte, por maioria, julgou improcedente a ação. E no que toca ao parágrafo 4º do artigo 2º da mesma lei, como 5 votos deram pela improcedência da ação e 4 pela procedência, deliberamos então pelo aguardo do ministro César Peluso. Bom, isto já caracterizou, portanto, a abertura da sessão plenária da quinta-feira em relação a este julgamento que, na verdade, ocorreu na sessão plenária da quarta-feira. O tema volta ao plenário, portanto, por meio do voto do ministro César Peluso, presidente da Corte. Outro destaque da sessão plenária, como vimos agora na reportagem de Nathalie Machado, recurso extraordinário 363.889. Relator, ministro Dias Toffoli. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, DGS, menor de idade, versus GFR. Recurso extraordinário contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que acolheu preliminar de coisa julgada e deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir uma nova ação de investigação de paternidade proposta em razão da viabilidade de realização do exame de DNA. Bom, informações do site do Supremo Tribunal Federal dão conta que a história começou da seguinte forma. Uma ação acumulada com alimentos proposta em 1989 pelo autor da ação, então com 7 e agora com 28 anos de idade, por intermédio da mãe, foi julgada improcedente por insuficiência de provas. A defesa alega que a mãe, então beneficiária de assistência judiciária gratuita, não tinha condições financeiras de custear o exame de DNA para efeito de comprovação de paternidade. Posteriormente, sobreveio uma lei prevendo o financiamento público deste exame, sendo proposta nova paternidade. Foi reiniciada a investigação, mas o Tribunal de Justiça acolheu o recurso de agravo de instrumento interposto pela defesa do suposto pai, sob o argumento de que se tratava de coisa julgada, e determinou a extinção do processo. É dessa decisão que o autor do processo e o Ministério Público recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Karina, rapidamente, a partir daí entra em jogo o chamado princípio da coisa julgada. É um princípio constitucional que não permite mais se discutir aquela decisão judicial, aquela norma que foi dada pelo juiz. Isso significa dizer que uma decisão de mérito judicial não pode mais ser discutida nem dentro e nem fora do processo, fazendo-se, portanto, a coisa julgada material, conhecida popularmente como aquela decisão da qual não caiba mais recurso, faria uma coisa julgada material. E a grande pergunta aqui nesse recurso extraordinário é saber se a decisão que extinguiu a primeira ação de investigação de paternidade por ausência da prova do exame do DNA
em razão da insuficiência de recursos pela mãe, que era beneficiária da assistência gratuita, né, e, portanto, não tinha condições de arcar com aquele valor, se aquela decisão fez coisa julgada e não pode mais se discutir essa paternidade. Então, a grande discussão dos ministros, ela envolve muito mais o direito processual do que o direito material de se ter direito de saber quem é o pai biológico. O ministro Dias Toffoli, inclusive, ele faz uma análise histórica a respeito desse instituto do reconhecimento de paternidade. Ele faz várias situações. Vamos rever um trecho do voto do ministro Dias Toffoli a partir de uma destas citações. Passo agora ao autor Belmiro Pedro Welter, em obra dedicada ao estudo do tema coisa julgada na investigação de paternidade, onde diz: somente haverá coisa julgada material nas ações de investigação e contestação de paternidade quando tiverem sido produzidas, inclusive de ofício, e sempre que possível, todas as provas, documental, testemunhal, pericial, especialmente exame genético, DNA e depoimento pessoal. Bem como que não faz coisa julgada material a sentença de improcedência da ação de investigação de paternidade por insuficiência de provas da paternidade biológica, é o que defende este autor. E volto eu agora a dizer: assim, sempre segundo o raciocínio levado a cabo pelo referido escritor, se a decisão anterior tomar por fundamento a insuficiência da prova corrigida aos autos, para permitir a aprovação de decreto de procedência da ação, tem-se que não se afirmou não ser o réu pai do autor. E, a rigor, a demanda deveria ter sido extinta nos termos do artigo 267, inciso 4, do Código de Processo Civil, dada a falta de pressuposto ao eficaz desenvolvimento da demanda, porque se mostrou impossível a formação de um juízo de certeza sobre o fato. Sentença meramente terminativa, portanto, a possibilitar a repropositura da ação para, com a realização de prova técnica mais conclusiva, vale dizer, exame de DNA, emitir-se um juízo de certeza sobre a suposta relação de paternidade objeto do processo. É por isso que parece correto afirmar que, quando a demanda anterior foi julgada improcedente por falta de provas quanto à realidade do vínculo paterno-filial, que se pretendia ver reconhecido, a verdade biológica não foi alcançada e, por isso, nova demanda pode ser intentada, para que, com o auxílio de provas técnicas de alta precisão, tal verdade possa, enfim, ser estabelecida em respeito à dignidade da pessoa humana, desse ser que não tem tal vínculo determinado em sua certidão de nascimento. Direito personalíssimo, esse cujo exercício nossa Carta Magna lhe assegura de forma incondicionada, lá no parágrafo 6 do 227, e que o artigo 27 do Estatuto também disciplina. Processo que tem questões tão profundas da nossa sociedade, inclusive havendo uma discussão logo no início da sessão para o reconhecimento da repercussão geral do tema, porém restringindo a abrangência a casos específicos de investigação de paternidade, como este em discussão, sem generalização. Prosseguindo na análise, a conclusão do voto do ministro relator Dias Toffoli. Da mesma forma que não se pode mais tolerar a prevalência de relações familiares envolvendo o vínculo paterno-filial do fictício critério da verdade legal calcada na absoluta presunção que decorrido o vetus brocado pateris est, tampouco compactua o sistema vigente entre nós desde a promulgação da Constituição com a negativa de resposta a demandas acerca da origem biológica do ser humano, tendo por fundamento a ausência de realização de prova técnica que permita a aprovação de um juízo de certeza sobre a existência de uma tal relação, objeto esse que se constitui no cerne da controvérsia e disputa na presente demanda. O que se está a fazer neste caso é dar ênfase ao direito fundamental à informação genética, que já foi examinado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, no famoso caso da informação sobre a paternidade, conforme se extrai da decisão do primeiro Senado de 6 de maio de 97, embora sem reconhecer de modo expresso essa prerrogativa. No Brasil, ter-se-á a oportunidade agora, em face do óbice da coisa julgada, de se enfatizar esse direito fundamental, calcando-o em plano superiormente intangível. Encerro fazendo menção ao fato de que Arnoldo Medeiros da Fonseca, ao concluir sua instigante obra sobre a investigação de paternidade, já alertava para o necessário progresso que esse tipo de demanda estava a recomendar. O brilhantismo de suas lições, conquanto proferidas há mais de meio século, ainda ecoa atual, merecendo transcrição. E aqui me omito de fazer a leitura, Vossas Excelências têm o texto em mãos. E encerro já para o dispositivo. Em face do exposto pelo meu voto, senhor presidente, conheço dos recursos extraordinários, tanto do Ministério Público quanto da parte, e lhes dou provimento para, reformando o acordo recorrido, afastar
o arguido óbice da coisa julgada e, por conseguinte, o decreto de extinção do processo sem apreciação do mérito para permitir o prosseguimento da ação de investigação de paternidade a partir do despacho saneador proferido na primeira instância, até seus ulteriores termos, tal como havia sido determinado pelo juiz de primeiro grau. É como voto, senhor presidente. Pediu vista do processo o ministro Luiz Fux. Mais destaques da sessão plenária do dia 7 de abril de 2011, logo depois do intervalo, aqui em Plenárias na TV Justiça.